Eu hoje vou conversar com vocês um pouco sobre a minha tese. Por que, professora, a senhora vai falar sobre sua tese? Eu vou explicar. Na minha tese, quando eu apresentei, eu mostrei as várias etapas do que foi a minha pesquisa. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, certo, do que foi a minha pesquisa, né, de que como foi meu problema. Eu acho que eu já falei, mas eu vou me repetir um pouquinho e também falar um pouco da metodologia e um pouco de como eu fiz um pouco das análises, tá? Principalmente eu quero me deter hoje, principalmente não é nem nas análises, mas eu quero me deter hoje na parte da fundamentação teórica, certo? De como foi feito e tal, para que a gente possa discutir um pouco, né? E analisar. Então, eu vou falar assim rapidamente e mostrar para vocês assim. O slide foi o mesmo que eu utilizei no dia que eu apresentei, tá? A minha tese. Vou apresentar aqui para vocês. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem colocar alguma coisa, façam isso, tá? Dá para ver, Ju? Pronto. Então, a minha tese, eu vou falar de algumas coisas que talvez que não é da área de vocês, e aí vocês, né, talvez eu não consiga explicar tudo, mas aí foi em março de 2019. Então, o problema de que maneira as formas de trabalho doméstico não remunerado, podem ser valoradas na escala de trabalho produtiva da sociedade e quais as implicações teórico-metodológicas e práticas dessa atividade. Esse foi o problema. A hipótese é que o trabalho doméstico não remunerado não é valorado pelas pessoas que realizam, pelo fato de elas acreditarem que essa atividade está relacionada à cultura e faz parte da vida e da sobrevivência. Por isso mesmo, não o consideram como um trabalho valorado na escala produtiva. Assim, sendo um trabalho considerado improdutivo, muitas mulheres que exercem essa atividade não têm a noção exata de seu impacto em suas próprias vidas e na vida dos outros. Então, aqui eu parto da hipótese do seguinte, que as mulheres, porque inclusive, tem uma questão até de gênero também, né? Que é a questão da ótica reprodutiva. Se a mulher ela foi designada para o trabalho numa sociedade patriarcal, automaticamente, ela, quando nasce, já se coloca isso nela e ela entende que o trabalho doméstico não remunerado é algo relativo a ela, faz parte da vida, está na cultura, né? Só que elas não têm a noção de como esse trabalho impacta a vida delas e nem tenho a noção desse valor, porque, como não é um trabalho remunerado, automaticamente a sociedade não valora. Considera, inclusive, a ideia de improdutivo está ligada à questão é, de pagamento. Tá? Se não pagou, então não é um trabalho produtivo, porque a ideia de trabalho produtivo é a ideia de que você vende o seu trabalho, né, suas horas de trabalho, ok? E recebe um valor por ela. Objetivo geral. Aí aqui, compreender na perspectiva filosófica do ato ético responsável, esse acontecimento aqui, esse ato ético responsável é da filosofia de Bakhtin, tá? Mikhail Bakhtin, um filósofo russo, e ele dizia que, nessa perspectiva, eu, como ser humano que estou no mundo, eu não posso me ausentar do mundo,
e automaticamente eu não posso não me responsabilizar por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço. E o acontecimento do ser é uma perspectiva de Heidegger, né, de que você, na sua existência, você tem o seu acontecimento, você é um ser humano e você tem na sua própria na sua própria existência, você é um ser, você tem um acontecimento. Então, eu fui buscar esses dois sentidos para o trabalho, né? Essa perspectiva, essas duas perspectivas, e automaticamente para quê? Para analisar os sentidos e o valor atribuídos ao trabalho doméstico, o qual vem sendo executado historicamente pelas mulheres. Os específicos, o primeiro, descrever e interpretar quanto e qualitativamente os temas de predileção, descarte ou exclusivos contidos nos discursos das trabalhadoras domésticas não remuneradas sobre o trabalho doméstico e os sentidos produzidos no embate dialógico das vozes que nele se fazem representar. Como eu escolhi a filosofia de Bakhtin, e essa filosofia ela me leva para uma análise de discurso que na academia da área de linguística é a parte que analisa o discurso numa perspectiva filosófica, inclusive conhecida como análise dialógica do discurso, fui buscar, né, como é que elas interpretam determinadas coisas, né, no seu trabalho. Pelas perguntas que eu fiz, eu captei esse discurso. Eu vou explicar mais na frente, metodologicamente, para vocês entenderem como foi que eu fiz. E como esses sentidos se dão, né, nesse embate dialógico das vozes de quem fala e das vozes da própria sociedade, porque esse diálogo, ele é empreendido, não é aquele diálogo entre mim e você, mas é o diálogo entre mim e o outro, e esse outro entenda-se sociedade, entenda-se pessoas, entenda-se cultura, ok? Então, eu fui descrever, interpretar o outro, descrever e interpretar os sentidos dos acentos apreciativos, que é uma categoria também do discurso da filosofia bakhtiniana, né, contido nos discursos das trabalhadoras domésticas não remuneradas sobre o trabalho doméstico em relação ao seu valor na escala social produtiva para si e para o outro, cônjuge, filhos, irmãos e etc. Okay? Então, como é que ela vê esse trabalho e para si e para esse outro, que aí está representado por essas pessoas da família. Como foi que nós fizemos, né, todo o plano de análise? Ou seja, qual foi a fundamentação teórica que esteve perpassando o nosso discurso? Análise dialógica de uma arquitetônica do ato unitário e singular, com base no plano concreto do mundo, cujos momentos constituintes são o eu para mim, o outro para mim e o eu para o outro, e em torno dos quais encontram-se dispostos todos os valores da vida real e da cultura. Então, aqui a gente tem já uma visão dessa arquitetônica do ato, que está em Bakhtin, tem a citação aí do ano, ok? Depois, a outra parte, que foi a análise ergológica do trabalho real, com base nos pressupostos teórico-metodológicos da ergologia, enquanto a abordagem interdisciplinar do trabalho e da intersubjetividade do trabalhador. Essa linha ergológica é uma linha filosófica de um francês chamado Yves Schwartz, que postulou que você, quando faz um trabalho, você tem a questão subjetiva. Então, nesse princípio ergológico, você traz no discurso essa subjetividade. Cada um faz o trabalho de um jeito, porque tem a sua própria subjetividade de se fazer, e cada um também tem a forma de ver o trabalho que faz de um jeito. Então, fui buscar essa análise, ok, ergológica do trabalho. E depois, a dimensão do trabalho doméstico não remunerado, numa abordagem ontológica,
fundamentado na hermenêutica heideggeriana. Então, está aí o Heidegger, ok? E todos os seus livros que a gente encontrou algumas coisas. Então, conceitos bactinianos, enunciado e enunciado concreto, esses foram os conceitos, ou seja, através desses conceitos eu criei as categorias de análise, tá? Tema e significação, alteridade, arquitetônica do mundo real, que eu falei agora, o eu para mim, do outro para mim e o eu para o outro, é uma dimensão aqui de alteridade. A abordagem ergológica, a atividade industriosa do uso de si, também como fazem o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito é aquilo que diz como o trabalho deve ser. No caso, por exemplo, da professora Simone, o pessoal diz, olha, para bater essa determinada, fazer esse determinado concreto, tem essa forma de fazer, e papapá, e tem a forma como aquele trabalhador lê, interpreta e faz. Então, essa é a abordagem ergológica. A abordagem ontológica do cuidado, né? Eu estou afunilando aqui, tá? Para vocês entenderem como é que foi feita essa fundamentação teórica. O cuidado, de Heidegger, significa preocupação, uma vez que o trabalho doméstico remunerado é um trabalho que envolve a dimensão do cuidado de si e do cuidado dos outros. Aqui leia-se não remunerado, tá? Não é remunerado. Apesar de que o remunerado também compreende isso. Sujeitos da pesquisa, agora vamos entrar na metodologia. Quem foram as pessoas que estavam responsáveis pelo deram informações no nosso trabalho? Mulheres na faixa etária entre 25 e 70 anos, aí profissionais liberais ativas, com núcleo familiar de pelo menos um membro, residentes no mesmo domicílio, na cidade do Recife, Pernambuco. Então, a gente escolheu essas mulheres, elas tinham que estar trabalhando fora e dentro de casa, e como eu falei, não sei se eu falei, mas elas não podiam ter trabalhadora doméstica. Como foi que eu coletei os dados? Eu fiz entrevistas semi-padronizadas, que são essas entrevistas? São entrevistas que eu crio itens para perguntar, para me dar um roteiro, mas eu não necessariamente, né, eu sigo o roteiro, mas podem aparecer no meio das entrevistas outras questões que o próprio informante vai trazendo. Por isso que são entrevistas semi-padronizadas. Auto-vídeo das participantes, porque elas fizeram um auto-vídeo, e esse auto-vídeo elas filmavam um dia da rotina do trabalho delas. E depois eu usei um método clínico, né, desse francês aí, Clot, que é um método clínico de autoconfrontação. O que consiste esse método? Eu vou ver, eu filmo, e depois eu me vejo fazendo aquelas coisas e eu comento. E depois tem um momento também que eu vejo o vídeo de outra pessoa, que é a autoconfrontação cruzada, eu vejo o vídeo de outra pessoa falando, né? E eu vou também me colocar sobre o que eu vi. Então, é isso que foi o instrumento de pesquisa. Usei esse método, que é um método estatístico, paramétrico, né? Porque eu falei de quanto e qualitativa, ou seja, quanto e quantidade, e aí eu fui utilizar esse método de análise de um outro francês chamado Camelon, que é um método de análise lexical, textual e discursiva. Esse método, ele levanta para mim todo o vocabulário, certo? Para que eu possa fazer a análise textual e discursiva. A partir do léxico. O que é o léxico de uma língua? É constituída de adjetivos, verbos e substantivos. Esse é o léxico de uma língua. E o método Camelon, ele me deu, através de levantamento, depois que eu gero os dados nesse programa, que é chamado de Stablex, eu automaticamente, quando eu rodo, eu vou para as planilhas, eu vejo a quantidade de palavras, ok? E automaticamente eu vou pela quantidade de palavras e o peso que elas têm numa questão quantitativa, eu automaticamente vou para os discursos. Ok? Então, aqui está. Aqui
foram as temáticas oriundas do discurso que eu usei para levantar produtividade, cuidado, tempo, sobrevivência, uso do corpo, estados de ânimo, tudo isso foi utilizado. Aqui é a planilha que eu utilizei, né? Eu coloco produtivo, então eu fui e automaticamente achei aqui alguma coisa relacionada a produtivo, satisfação, serviço, cansativo. Eu saí fazendo um levantamento e eu encontrei, por exemplo, aqui que numa determinada informante, a palavra produtivo se sobressaiu. Então, eu já fui lá no discurso para ver o que é que ela considerava como produtivo nos discursos, para fazer o recorte, tá? Aqui foi um dos itens que eu utilizei quando eu falo aqui de estados de ânimo, eu saí colocando, aí eu fui ver aqui, tem 3 informantes, então eu fui ver aqui, se a lematização for muito para cima, né, negativa, isso já é um dado que chama a atenção. Se for negativa, a gente vai ver por que é tão negativo e qual é a questão que está relacionada ao estado de ânimo. Isso tudo a gente parte, usa o Excel para fazer essas planilhas. Então, aqui, como é que eu fui peguei alguns recortes discursivos, só para vocês verem como é que as trabalhadoras se sentem, tá? Aqui é a trabalhadora 1, aí ela começa, e aí já começa cansando, porque eu tiro a roupa de cama, e o final é mais estressante, realmente. Então, nesse inicinho aí, eu ainda estava tranquila, porque no final, eu já estava com vontade de chorar, para falar a verdade. Eu nem entrei em detalhes, não, porque eu já estava muito cansada. Então, aqui a gente tem uma trabalhadora que, em seu estado de ânimo, fala que quando ela começa a faxina, no dia a dia, no dia que ela começou essa faxina que ela gravou, ela estava tranquila, mas no final ela já estava cansada, ela já estava com vontade de chorar, inclusive, né? Porque trabalha a semana toda e no final de semana tem que trabalhar em casa. E é o dia todo, começa de manhã e vai até a noite. E no domingo também não tinha muito tempo. Então, eu peguei esse trecho aí, outro recorte discursivo de outra pessoa, que ela diz assim: olha, ultimamente eu chego e olho assim, meu Deus, como é que a gente consegue se virar em tantos assim, né? Acabou que chega no final do ano agora, e a gente vai se enchendo de compromisso na igreja, e as festividades de Natal, do Ano Novo, e convite e tal. E aí a gente começa a ver que às vezes a gente não consegue dizer não para algumas coisas e a gente se sobrecarrega um pouco, né? Então, tendo a dimensão do que ela estava vendo como alguém que consegue fazer um monte de coisa e se virar em tantos, né? De pegar um monte de compromisso e chega ao final de ano e tem um monte de coisa e vai e recebe convite para cantar, né? Que ela é da igreja, essa moça, e tem e é do louvor da igreja. Então, a dificuldade dela é que ela olha para ela e pensa, como é que eu consigo fazer tanta coisa? A outra trabalhadora, mas o que eu senti é o seguinte, que estava assoberbada. No momento, eu estou afastada para a licença de capacitação, que se inicia no dia 10. Então, eu não tenho ido à universidade. Isso me fez mostrar que juntar a casa e o trabalho é muito pesado, embora eu goste dos dois. Está vendo? Então, aqui a gente percebe no estado de ânimo de 3 trabalhadoras que essa jornada, casa e trabalho, é uma jornada cansativa. Então, eu peguei esses excertos e aí, logicamente, eu fiz aqui a minha análise, né, em torno do trabalho. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz a análise, para vocês entenderem também como é que se faz uma análise, né? Aí agora eu vou chegar nas considerações finais. O que é que esses dados que eu encontrei, isso aqui foi só uma amostra, tá? Porque como é a defesa da tese é uma defesa assim muito, como é que eu diria? Só para você explicar um pouco como foi que você fez seu trabalho,
já que as pessoas já leram o seu trabalho. Então, você faz um recorte para falar 15 a 20 minutos. Você não pode falar mais do que isso, não. Né? Então, eu fiz assim, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu fiz a fundamentação teórica e depois a análise dos dados. Então, aqui, nas considerações finais, os dados discursivos das trabalhadoras revelaram que o trabalho não remunerado tem uma grande importância em suas experiências de vida. É a partir dele que elas percebem suas possibilidades e limites para tomar decisões de forma autônoma para a vida cotidiana. E assim, vão forjando os seus caminhos e se organizando no espaço da vida privada do lar e no espaço da vida pública, nos quais, oxe, ficou tão isso aqui, errei isso aqui, se insere o trabalho remunerado. Em relação à questão do tempo e da conciliação de ambos os trabalhos, o remunerado e o não remunerado, conclui-se que é uma tensão cotidiana gerada pela divisão das trabalhadoras entre o trabalho produtivo e o reprodutivo, cujos resultados apontam para um desgaste do uso do corpo si, cujos efeitos são a angústia, a preocupação, a ansiedade e o cansaço físico e mental. O uso do corpo de si, segundo o ergologista Yves Schwartz, é que você não tem dois corpos para usar. O mesmo que você usa em casa é o mesmo que você usa no trabalho. Então, quando você faz esses dois trabalhos e você não tem hora para descansar, automaticamente você começa a ter alguns efeitos, como angústia, preocupação, ansiedade, cansaço físico e mental. O terceiro, o ato... Um minutinho só, viu, minha gente, que meu neto está aqui, está fazendo barulho. Só um instantinho. Ele, quando se empolga no jogo, grita, viu? O ato ético presente nos discursos das trabalhadoras domésticas não remuneradas também revela que elas não tinham consciência clara acerca da dimensão do conjunto de atividades que realizam e do quanto o bom desempenho do trabalho remunerado está na dependência do trabalho não remunerado, uma vez que os benefícios que o trabalho doméstico produz são essenciais para a sobrevivência e para a saúde emocional e física delas e de sua família. Então, nesse ato ético, ela não pode dizer que não estão ali e que são ausentes dessa visão, né, do que elas estão fazendo. Elas não podem se ausentar. Esse ato ético ele revela isso, que elas tinham consciência clara acerca das atividades, mas não tinham consciência tanta sobre o efeito desse trabalho doméstico não remunerado, a importância dele para o trabalho remunerado. E a quarta, a dimensão autoritária do eu para si e do outro para mim, presente nos discursos oriundos das autoconfrontações, proporcionou ainda a essas trabalhadoras uma real consciência da dimensão do trabalho que realizam, a importância que ele tem para suas famílias, bem como uma perspectiva de devir aquilo que vem ainda no acontecimento do ser de cada um. Então, automaticamente elas começaram a ter uma consciência, inclusive a mais cansada de todas, que era a que tinha, aqui estão as referências bibliográficas, a mais cansada de todas, que era a que tinha as crianças menores, ela, depois disso daí, ela contratou uma faxineira para o final de semana. Ela disse que tomou consciência do que estava acontecendo com ela, porque ela não tinha essa consciência, né? A pesquisa fez ela fazer uma reflexão. Quando ela se viu trabalhando e viu, por exemplo, que no sábado ela estava trabalhando enquanto o esposo dela estava lá embaixo, na piscina do condomínio com as crianças, ela se deu conta de que ela estava se cansando muito e estava ficando muito estressada. E o pior é que ninguém entende isso, né? Ninguém entende. Então, nos discursos, a gente percebe manifestação de estresse, percebe uma série de coisas, vocês vão ver quando eu mostrar as análises, tá? Então, assim, alguma questão até aí? Desculpa o slide, eu acho que esse slide não está tão...
não está arrumado. Eu acho que ele foi um dos primeiros que eu encontrei aqui. E aí? Todo mundo calado. Silêncio é sepulcral, viu? Eu gostei muito desse overview, né, da tua apresentação, professora. Foi? Nem fui eu que Uhum. fiz, vice? Eu tenho uma amiga que ela é viradinha, ela é designer, eu falei com ela, ela fez para mim. Na época que não existia a inteligência artificial desse jeito que tem hoje, né? Se fosse hoje, eu teria feito com mais facilidade. Ela fez a da minha dissertação, ficou boa, mas essa agora, essa que ela fez para a minha apresentação do PowerPoint, eu gostei muito. Agora, o slide estava com uns probleminhas de português, acho que eu devo ter feito com muita pressa, né, que acontece. Eu quero mostrar a vocês agora, né, eu quero mais 5 minutos só para apresentar a vocês, 5 a 10 minutos, um pouco de como a gente faz a fundamentação teórica, tá? Aí eu vou mostrar um trecho da minha fundamentação teórica para vocês verem como é. Bom, eu falei da ideia de ergologia, né? Então, eu vou falar do Schwartz, porque eu acho que é uma parte que é menos. Porque filosofia, vocês sabem, né? Filosofia é difícil demais. Então, eita, deixa eu arrumar aqui, aumentar o zoom aqui. Filosofia é difícil demais, eu acho, eu considero. Então, eu vou pegar aqui um item né, um subitem da minha fundamentação teórica, que fala sobre a ergologia, que é o trabalho doméstico não remunerado e as dramáticas do uso de si. Esse termo é do Schwartz. Então, veja, eu comecei aqui falando dele, né? Falando que ele começou a estudar o trabalho numa perspectiva na década de 80. Falo do momento que é perpassado pelo Taylorismo, que é uma mudança no trabalho na sociedade, e o termo ergologia passou a ser usado em meados de 95 na Université de Provence, na França, e ele e mais um grupo de pesquisadores como o Daniel Faitá e o Bernard Voillon, e de fora destaca-se também um outro ergonomista, que é o Jacques, e eles se perguntavam, né, a pergunta de pesquisa deles é o que é trabalho. E para responder a isso, eles construíram, né, um acesso e passaram a trabalhar e a concluir coisas graves sobre as competências, a cultura do mundo, do trabalho, a obsolescência e o adoecimento. Então, um trabalho, nessa perspectiva ergológica, ele vai além da ideia de trabalho assalariado. O trabalho sobre essa pesquisa, sobre essa perspectiva, ele veio do conceito de atividade trazido pelos ergonomistas, como Wisner, né, Ivan Odone, então, e o outro, George, eu nem sei dizer esse nome, viu? Ganguian. O trabalho, segundo os ergologistas, é uma atividade que envolve o uso de si, por outros ou por si, ou a gramática do uso de si. Sendo assim, o trabalho sob essa ótica não era analisado como um tempo vendido em troca de um salário, mas o trabalho que fosse visto como uma atividade em que nela estariam envolvidas todas as subjetividades e o uso industrioso de si. Então, aqui eu dou uma visão geral, falo quem são as pessoas que utilizavam, né, dessa nomenclatura, como é que essa ideia é trazida pela ciência, quem são as pessoas, né, responsáveis. Depois eu começo explicando, né, veja que eu vou do geralzão para o particular. Vou explicando o que é trabalho para essas pessoas, os ergologistas. Depois, eu vou falar que
O que é atividade? Para ele, atividade seria o contrário de inércia. Esse termo, segundo o autor, é abundante na linguagem em textos dos profissionais da análise do trabalho, principalmente na ergonomia francófona, cuja base são os estudos de Wisner. Visto sob esse prisma, o trabalho não estaria relacionado apenas àquilo que pode ser vendido ou economicamente valorizado. Então, aqui eu coloquei uma nota de rodapé. E o trabalho é, na verdade, uma atividade humana, ou seja, é algo que é inerente aos seres humanos. Defini-lo como atividade em oposição à inércia, segundo Schwartz, tem consequências ergonômicas, sociais e axiológicas. Isso porque o trabalho não pode ser pensado como atividade distinta da atividade humana. Dito dessa maneira, ao analisarmos as atividades realizadas por uma trabalhadora doméstica não remunerada, por exemplo, precisamos pensar no uso que ela faz de si, por si e pelos outros, porque não temos um corpo para o trabalho e outro para nós mesmos. Pensar na comensurabilidade de um trabalho, segundo Schwartz, significa pensar no uso de si pelos outros e a atividade de trabalho doméstico não remunerado. Envolve essa questão. Aí aqui eu coloquei um trecho bem grande, né, de que ele fala do que é atividade, né, que atividade é algo que é fora, não é só algo que está relacionado a algo que é pago, mas justamente tudo isso eu fui buscar para mostrar que o trabalho doméstico não remunerado, mesmo não sendo remunerado, ele é uma atividade e, como tal, ele exige do ser humano o uso de si mesmo. Esse uso que ele fala, uso de si, esse uso industrioso, né, tem a ver com indústria. Esse uso industrioso é a forma como se pensa esse trabalho, a forma como se realiza esse trabalho. Então, o trabalho doméstico, aí veja, observe que eu estou o tempo todo falando da abordagem teórica e trazendo a brasa para a minha sardinha, que é o meu trabalho doméstico não remunerado. É isso que é argumentar, tá, minha gente? Quando eu falei lá no curso, que eu coloquei lá na ementa, que eu ensino a argumentação, era para mostrar isso aqui a vocês. Para dizer assim a vocês, olha, o trabalho está aqui, ó. Eu trouxe esse camarada aqui para falar de ergologia, mas veja como a ergologia se aplica ao meu objeto de estudo, ao meu fenômeno que eu estou analisando. Então, o fenômeno que eu estou analisando é trabalho doméstico não remunerado. Então, eu botei o trabalho doméstico, portanto, seria uma atividade que envolve todos os usos de si, os quais transcendem os limites sociais, temporais e institucionais. Isso significa que há muitas subjetividades envolvidas nesse tipo de trabalho, cujas dimensões ultrapassam o ambiente privado em que ele é feito, uma vez que o indivíduo, a fazer determinado trabalho, tem nele o seu agir industrioso. O uso do termo de si, o termo si, se deu como um encontro, que Schwartz chama de encontro privilegiado entre o mundo operário e o mundo industrial, que é, na verdade, uma tentativa de recentramento daquilo que acontece em torno das próprias normas do trabalho e a forma, um tanto enigmática, com que os seres humanos realizam o trabalho normatizado. Para exemplificar essa questão, Schwartz usa como exemplo as ações de um funcionário de um guichê de trem que decide ou não elevar a voz, falar ou não mais devagar, quando está com o cliente que tem claras dificuldades com a língua local. Essas escolhas para os estudiosos do trabalho como atividade, apesar de serem imperceptíveis, não têm nada de neutras, uma vez que o ser que trabalha faz essas escolhas para atingir o objetivo do trabalho a que se propõe fazer. Para o ergologista, toda a sequência de atividades industriosas envolve arbitragens, debates, como se fossem uma espécie de renormalização daquilo que foi proposto. Essas arbitragens nos obrigam a escolher, na qualidade de seres, um mundo de valores, e é daí que vem o uso, a ideia do uso de si, uma vez que essas escolhas que nos impõem seriam permanentes. É daí que vem o termo dramáticas do uso de si. Aí eu boto Schwartz assim, porque é o termo dele. Entendeu? Então, dramática remete à ideia de sequência de vida, em que aparece aquilo que não se pode antecipar,
algo que acontece no momento de tensão em que uma determinada atividade acontece. A dramática seria o encontro que se dá a ação industriosa de cada pessoa em uma situação de atividade. Há a presença do corpo que realiza ações, que seleciona, que reage às situações nas quais está envolvido. Essa seria, para os ergologistas, o si. Essa entidade que os ergologistas chamam de corpo si, transgride todas as fronteiras entre o biológico e o histórico. O si seria, portanto, um ser que traz em si uma ancoragem tríplice, a saber, biológica, histórica e singular, as quais são indissociáveis. Biológica, porque o corpo tem suas potencialidades e limites, e por isso mesmo traz uma busca de saúde. Histórica, porque as normas do uso de si e do uso por outros constituem a essência das dramáticas que se dão mediante os atos em situações particulares da história. E singular, porque tem a ver com a experiência de cada pessoa, ao modo como reage ao seu corpo físico, pessoal, um corpo desejante que se apropria da vida para dar respostas aos encontros de sua própria dramática num mundo de valores e normas das atividades a ele propostas. Estão vendo que loucura? E povo doido. Pronto, então eu fui lendo o Schwartz e fui montando aqui, e ao mesmo tempo eu vou falar, né, que ela, em nossa pesquisa, é possível perceber, tá vendo? De novo, eu vou trazer essa ideia aqui de como elas veem o trabalho e como elas realizam e relatam essas impressões. E vou desenvolvendo o que é trabalho real, que eu já expliquei um pouquinho ali, né? Que é o trabalho que eu faço mesmo, que é o trabalho prescritivo, que é aquele que vem à norma, ok? Que diz como eu devo fazer, mas eu tenho a minha parte, que é a minha singularidade. Então, aqui está a terceira parte da nossa fundamentação teórica, que é o trabalho na abordagem ergológica. Aqui eu tenho o cuidado como fundamental, como modo fundamental do ser, que é a ideia de Heidegger. Tá vendo? Eu saio falando, curiosidade, a dimensão ontológica, falar de Heidegger aqui. Só Deus sabe como foi que eu fiz esse capítulo. Só Jesus na minha causa. Tive que ler vários livros para poder entender, porque é muito voado essa filosofia. Bakhtin não, Bakhtin eu já domino, porque Bakhtin, ele não só foi estudado na minha dissertação, ok? Então, aqui em cima está toda a questão de Bakhtin, que é uma parte maior da minha fundamentação teórica, tá? Então, deu para entender assim, eu sei que eu falei um pouquinho rápido, mas deu para entender mais ou menos como é que funciona essa questão da fundamentação teórica. No próximo encontro eu vou mostrar as análises, aí eu vou mostrar, veja, a gente faz a fundamentação teórica, mas essa fundamentação teórica ela é imprescindível, ela funciona como uma categoria de análise para as nossas análises. Aí, na hora de fazer a análise, é que o nó entorta, o parafuso entorta. Por quê? Porque você tem que casar, encontrar o que você está vendo ali no corpus com os olhos da sua fundamentação. Pois não, Blancardi, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa Professora, noite. a questão da fundamentação, quando eu estava tendo uma orientação com o professor, ele falou sobre uma fundamentação que seria o autor sine qua non, que seria a base de pesquisa. Só que eu não entendi ao certo o que seria esse sine qua non. É tipo, diante da linha da pesquisa, é um autor que não pode ficar sem citar nessa fundamentação, é isso? No caso, vai ter, na parte da sua pesquisa, que foi sobre a questão do trabalho,
doméstico, não é isso? Então, vai ter um autor Isso, que ele não pode estar ausente dessa pesquisa, é isso? exato. E você veja que eu mostrei ali, quando eu apresentei o slide, eu mostrei ali quais eram as abordagens. Eu ia falar do acontecimento do ser de Heidegger, eu ia falar do ato ético responsável de Bakhtin, ok? E eu ia falar da abordagem ergológica. Ou seja, esses eram os 3 pilares da minha pesquisa. Então, automaticamente, a abordagem ergológica, quem é o precursor desses estudos é o Yves Schwartz. Então, fui ler o material dele todinho. O Heidegger, eu tive que ler o Heidegger mesmo a pulso, porque minha professora achou que era importante. Ela disse, você tem que fazer aqui essa abordagem, porque o Heidegger fala muito do cuidado. E para chegar no cuidado, eu tinha que explicar primeiro a visão do acontecimento do ser, do Heidegger, para chegar no cuidado. Tu estás entendendo? E o Bakhtin, eu já sabia que eu ia trabalhar com ele, porque ele é a base, é o autor sine qua non, que significa em latim sem o qual, ok? E eu não podia prescindir de Bakhtin, mas eu precisava desses 3 para analisar, e eles me serviram muito. Na minha análise, você não pode perder o próximo encontro, na minha análise, vocês vão ver como é que faz a análise. Claro, eu estou fazendo a análise dialógica de um corpo discursivo, ok? Que não é o caso de vocês, né? Alguns vão analisar, né? Mas aí eu preciso realmente mostrar o peso daquelas palavras, o ato que aquela pessoa tem, como ela está se vendo, confrontar com outro discurso de outra, entendeu? Porque eu estou analisando discurso. Então, eu vou mostrar como é que elas se sentem cansadas, como é que elas usam o corpo nessa ideia de subjetividade. Então, eu preciso mostrar isso daí na minha análise, entendeu? E para isso eu preciso lançar mão da teoria. Porque senão a minha análise vai ficar apenas uma análise descritiva, que é isso que tem muita gente que tem dificuldade de fazer. Pega lá um corpus, aí vai descrever, não, eu encontrei esse dado aqui, esse dado diz isso, diz isso, diz isso. Sim, meu filho. Mas qual é a relação com a sua fundamentação teórica? Porque senão fica uma pesquisa só descritiva. E você está dizendo que vai fazer uma pesquisa quantitativa, ou seja, qualitativa, por exemplo, não é nem quantitativa, qualitativa. Você vai pegar um dado que você encontrou, do que você colheu, entendeu? Você vai analisar. E aí você precisa trazer o peso disso com base numa abordagem teórica, porque senão a abordagem teórica fica só de enfeite. Está entendendo, Bancário? Você não vai Compreendi. analisar, por exemplo, você vai pegar lá um dado sobre a banda, por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo assim, uma banda que se desenvolveu, papapá, papá. Aí você vai analisar todo o histórico daquela banda, todo o movimento, vai pegar o depoimento das pessoas, mas vai ser só isso? Como é que você vai mostrar o antes e o depois? E essa transição, como é que vai se dar? Que fundamentação teórica eu peguei para analisar esse processo de transição? Essa parte que eu disse lá, que um aprende com o outro. Pronto, eu ficava justamente mais complicado nessa parte aí, porque aqui deu, o curso é muito bom para fazer essa parte da escrita, o tópico frasal, busca de dados, como passar na escrita, mas essa transição aí de dialogar a pesquisa de campo com a pesquisa teórica ali foi que está nesse impasse, sabe? Aí, Mas quando tem você que falou ser dessa parte feito. do sine qua non, eu disse, será que na minha pesquisa tem esse sine qua non e eu não citei ele? Tá entendendo? Então, eu fiquei Veja, nesse assunto. como você como você está fazendo um projeto, é um pré-projeto ainda, então você só tem que apontar um pouco quais são os teóricos relevantes. Inclusive, quero até dar uma dica, né? Os teóricos também, que o seu professorzinho orientador, que você tem em vista, que ele gosta, né? Porque ninguém vai. Pronto, eu estava atrás de um professor, eu falei isso aqui, eu estava atrás de um professor na Paraíba. Aí o professor disse: olha, eu só entendo Bakhtin nesse prisma aqui. Essa parte filosófica eu já não entendo. Você vai ter que chamar essa sua professora aí, que foi sua orientadora aí de mestrado,
chamar ela para ela ser co-orientadora. Entendeu? Aí eu acabei desistindo da Paraíba e fiquei com a professora aqui mesmo, porque ela disse que tinha vaga para mim, e eu submeti o projeto de novo, né? Tive que me reinventar, né? Porque eu tinha sido reprovada na banca e fiquei com medo, não vou mentir. Então, mas assim, você tem que saber, eu digo sempre, presta atenção quem é o cara que o teu orientador possível gosta de ler, ele entende. Porque se for outro teórico, ele não vai citar o trabalho de ler, não. Por isso que ele falou o sine qua non. Entendeu? Entendi. Agora, é claro, no decorrer da pesquisa, quando você começar a estudar e tal, aí você vai encontrar outros nortes, até desenvolver melhor, trazer mais autores, porque você vai ter contato quando você começar a estudar. Entendeu? E essa fundamentação, é isso que eu queria mostrar a vocês. Vocês observaram que eu saí mostrando, falando da fundamentação teórica e, ao mesmo tempo, justificando por que ela era importante para meu trabalho. Eu já estava fazendo o link ali, o gancho. Eu vou usar a abordagem ergológica porque a trabalhadora que trabalha em casa é a mesma que trabalha no trabalho, ela usa o corpo. Então, ela faz uma atividade. Então, tudo isso é importante. Está entendendo? Por quê? Porque se você não fizer o link, a fundamentação teórica ela vai ficar perdida. É isso que é argumentar, é construir. E você tem que ir desenvolvendo, entendeu? Eu vou falar sobre eu vou falar sobre cuidado de Heidegger. Então, eu tenho que falar um pouquinho do que é o existencialismo, quem era Heidegger, o que é que ele pensava, entendeu? Um pouco da teoria dele, para depois chegar na parte do cuidado e relacionar o cuidado com o meu trabalho. Pessoal, pelo amor de Deus, não saiam da reunião, não, que eu preciso tirar foto, tá? Não saiam, não, tá? Sei que está no momento de a gente tirar as dúvidas e fazer colocações, mas não saiam, por favor. Só hoje. Esperem um pouquinho, tá? Que a gente vai tirar a foto. E não esqueçam de preencher o formulário, por gentileza, ok? Então, é isso. Eu estou falando isso porque a gente tem um prazo para mandar o banner para o pessoal que vai produzir. Aí, Juliana está trabalhando nisso. Certo? Então, Brancardo, eu não sei se eu respondi sua questão, mas eu não sei se tem alguém que tem mais alguma questão sobre isso, mas o que eu queria dizer é isso, quando você for fazer sua fundamentação, ela tem que ser bem desenvolvida, isso tem que ter muito bem claro, por isso que eu disse, botem lá os itens que vocês vão escrever sobre, que tem que estar em consonância com seus objetivos específicos. Isso é importante. Entendi, mas respondeu sim, professora. Respondeu, obrigado. Nada, às ordens. Então, é isso, minha gente. Mais alguma questão? Professor Simone, tem alguma questão? Pessoal aí, André, Alana, Raquel, Mariane. Tem não, professora, tá ok. Tá ok? Tá ótimo. Tá dando para entender, né? Quando for a análise, aí a análise a aula vai ser pegada mesmo, viu? A análise, tá? Agora eu vou mostrar a análise que eu fiz do meu trabalho, porque aí eu sei falar melhor. Logicamente que o que você vai fazer no seu trabalho vai ser um pouquinho diferente, porque seu corpo de pesquisa, sua linha de pesquisa, a sua área de abrangência, tudo isso é diferente da minha. Mas eu vou mostrar no meu trabalho, porque eu acho mais fácil para mim, ok? Mostrar como foi que eu fiz, e vocês vão entender. Esse processo que eu falei de lematização, de como a palavra aparece no discurso, como é que eu fui pegar, vou explicar tudo isso, tá? Inclusive já mostrando a metodologia. Diga, Mariane. Então, a gente vai ter ainda próximas aulas? Uhum. Mari, vê só. Eu quero finalizar o mês de julho com vocês, porque eu passei dois encontros sem dar, tá? Sem dar aula. Beleza? E eu preciso finalizar o mês de julho, porque pelo cronograma seria o momento das apresentações. Então, vocês já elaboraram algumas coisas, então eu queria, pelo menos, mesmo que eu não tivesse tudo, mas que eu tivesse nem que fosse um pedacinho de fundamentação teórica, a metodologia, entendeu? Os objetivos de cada um para ser apresentado aqui na sala, entendeu? Para todo mundo. E aí, no caso, eu vou chamar a Graciele
tá? Para ela até dar uma força, dar uma opinião, ou chamar Fábio, vou chamar a Adriana, para eles estarem como se fosse uma banca, e vocês poderem apresentar o projeto de vocês. Tem gente que já tem projeto, não vai nem se aperrear com isso, só faz o slidezinho mesmo para apresentar e fica bom. Tem gente que está ainda processando aí, organizando, tá? E aí vocês viram como a apresentação é bem sucinta, né? Então, cada um vai ter pelo menos uns 5 a 7 minutos para apresentar seu projeto, tá? Nesses encontros aí. Aí, por exemplo, eu vou colocar, não vou colocar todo mundo, tá? Ok, Raquel, eu não vou colocar todo mundo no mesmo dia, mas vou colocar 3, 4 pessoas para a gente comentar, entendeu? O que está ali. Teve gente que eu já mandei refazer as coisas. Isso aqui não está bom, arrume aqui, faça isso aí, já pode ir, entendeu? Vá-se embora, vai escrevendo. Tem gente que já está bem organizado, já tem projeto e tudo, já está todo organizado. O César mesmo tem um projeto já pronto. Ok? O Blancardo está aí no processo dele fazendo. Então, a ideia é vocês apresentarem. E aí, na próxima aula, a gente fecha e já dou o cronograma de quem vai apresentar, ok? Nas próximas, para a gente dividir direitinho. Tá certo? E aí, do jeito que tiver, é um exercício isso aqui. Não é nada demais. Eu vou dar um tempo para você. A gente vai fazer as considerações, você refaz, ajeita, tudinho. Eu dou um prazo maior para você entregar e eu entregar o certificado para você. Entenderam como é que vai Perfeito. funcionar?